Há algo que te desperta na madrugada. Não é um barulho, não é a fome, é uma lembrança. Um momento que você achava que estava enterrado, mas que continua vivo, esperando o momento de fraqueza para voltar a te atormentar. E quando aparece, você sente o peito apertar, que o ar não é suficiente, que está sozinho em uma batalha que ninguém mais pode ver. Talvez você carregue isso há anos. Já tentou esquecer. Manteve-se ocupado. Fez tudo o que foi possível para que sua mente não voltasse àquele lugar. Mas a lembrança sempre encontra uma maneira de voltar. E o pior não é a lembrança em si. É a sensação de que ninguém entende, de que você já deveria ter superado, de que há algo errado com você porque isso ainda te afeta. Hoje quero que você saiba algo. Você não está louco, não é fraco e não está sozinho. Quando Jesus começou seu ministério, entrou na sinagoga de Nazaré, tomou o rolo do profeta Isaías e leu estas palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos. E depois de ler, disse algo que mudou tudo. Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Você ouviu isso? Jesus foi ungido especificamente para curar corações quebrados. Não é uma função secundária. É parte central da sua missão. E isso inclui as feridas da sua memória. Se você sente que esta mensagem é para você, escreva nos comentários: Hoje entrego a Jesus a lembrança que tem me atormentado. Essa declaração marca o início da sua liberdade. Comecemos. Número 1. O peso invisível das lembranças. Eu sei que há noites em que o silêncio se torna o seu pior inimigo. Você fecha os olhos buscando descanso e, em vez de paz, surgem cenas que preferiria apagar. É como se a sua mente acendesse uma tela sem pedir permissão e você ficasse preso olhando para aquilo que mais dói. E o mais pesado nem sempre é a lembrança em si. É sentir que você já deveria estar bem, que já passou tempo demais, que o normal seria superar. Mas por dentro ainda existe essa pedra, e às vezes parece que ela cresce. O que ninguém vê, mas você carrega todos os dias. Quero que você escute isto com calma, como se eu dissesse ao seu ouvido: essa dor é real, não é imaginação. Não é exagero. Há feridas que não sangram por fora, mas ardem por dentro com a mesma intensidade. E por isso o seu corpo reage. Por isso, quando um pensamento te assalta, o seu coração acelera, suas mãos suam, seu peito aperta e você sente que o ar falta. Todo o seu ser entra em alerta, como se estivesse acontecendo outra vez. Não é fraqueza. É humanidade, e Deus não te despreza por isso. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras. Ninguém a vê quando você caminha pela rua. Ninguém a percebe quando você sorri, quando trabalha, quando diz "estou bem". Mas você a sente nos ombros, nas costas, na alma que se curva. E cada pedra tem um nome. Uma ofensa, uma traição, uma humilhação, um abuso, um fracasso que ainda te persegue, uma palavra que te marcou, uma culpa que não te deixa em paz. O mundo não vê a mochila, mas você a leva para todos os lugares. O mundo te diz: supere, já passou, como se o tempo fosse uma borracha. Mas Deus não fala assim com você. Deus não minimiza a sua ferida nem te empurra com pressa. Deus te diz: traga para mim. Mostre-me essas pedras. Deixe-me entrar nesse quarto escuro onde você guardou a sua dor. Porque eu não vim para julgar o seu processo. Vim para te curar. O mundo minimiza o que você sente. Deus valida e abraça. Veja como Davi falou, um homem que conheceu vales escuros por dentro. Ele não fingiu estar forte. Ele descreveu com palavras do corpo como se a alma doesse nos ossos. Como carga pesada sobre a sua cabeça, ando encurvado, ando triste todo o dia. Isso está em Salmo 38, 4 e 6.
Davi deu nome à sua angústia, e esse reconhecimento não foi derrota, foi o início da cura, porque Deus cura aquilo que você se atreve a trazer à luz. E Jesus entende essa linguagem. Ele não olha a sua tempestade de longe. Houve um lugar chamado Getsêmani, onde a sua angústia foi tão intensa que o seu corpo a expressou de maneira impressionante. A Escritura diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Isso está em Lucas 22, 44. Ele sabe o que é ter a alma apertada. Ele conhece o peso invisível. Então, quando você diz, ninguém entende o que eu carrego, Jesus responde, eu entendo. Por isso o convite dele não tem condições impossíveis. Ele não disse, venham os perfeitos, nem venham os que já esqueceram. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Escute essas palavras como se fossem para você hoje, cansados, sobrecarregados. É isso que você é quando uma lembrança te persegue, e Jesus não te rejeita por estar assim. Ele te chama exatamente por isso. Então façamos algo simples, mas poderoso aqui e agora. Em vez de lutar sozinho contra a sua mente, reconheça diante de Deus que o peso é real, sem maquiagem, sem frases de não é nada demais. Diga com honestidade, Senhor, isso pesa em mim, isso dói. Estou cansado de carregar sozinho. Eu não posso curar a minha memória, mas tu podes. O primeiro passo da liberdade é parar de fingir que não dói e começar a entregar com humildade. O invisível não é menos real. Deus vê cada pedra. E agora, escute este sussurro de graça, como se o céu se inclinasse em direção ao seu coração. Meu filho, minha filha, eu vejo o que ninguém vê. Vejo cada pedra que você carrega quando sorri. Vejo o tremor que você esconde. E não estou aqui para te apontar o dedo, estou aqui para te levantar. Traga-me as suas lembranças, deixe-me tocar essa ferida. Eu posso tirar o ferrão, eu posso devolver o descanso. Você não precisa fingir comigo. Mas talvez você se pergunte algo que dói. Se essas lembranças são tão reais, por que voltam? Por que aparecem sem aviso, justamente quando você estava tentando seguir em frente? No próximo passo, vamos descobrir uma verdade que mudará completamente a forma como você entende essas lembranças e como Jesus começa a te libertar, uma por uma, até que a sua mente volte a ser um lugar seguro. Número 2. Por que as lembranças voltam? Por que... Essa é a pergunta que surge nas noites mais escuras. Por que não posso simplesmente esquecer? Por que a minha mente insiste em voltar àquele momento que eu gostaria de apagar para sempre? E quando voltam também as sensações, o peito apertado, o nó na garganta, a vergonha, a raiva, o medo, como se o seu interior gritasse, o que há de errado comigo? Você já tentou de tudo. Manter-se ocupado, distrair-se, encher o seu dia de ruído para que não haja espaço para pensar. Mas as lembranças, como água que encontra uma fenda na rocha, sempre acabam se infiltrando. E eu digo isso com compaixão. O fato de voltarem não significa que você esteja quebrado. Significa que há uma ferida que ainda pede atenção. É como uma farpa escondida sob a pele. Você pode cobri-la, pode fingir que não está ali, pode aprender a viver com a dor, mas basta um movimento, um toque, uma palavra, uma canção, um cheiro, e ela está ali outra vez. Não porque o seu corpo queira te torturar, mas porque essa farpa precisa sair para que a pele realmente cicatrize. A sua alma funciona de maneira parecida. O que não foi curado não fica quieto, busca ser visto. Aqui está uma verdade que o mundo raramente diz. Enterrar uma lembrança dolorosa não a mata, a enterra viva. E o que é enterrado vivo continua se movendo sob a superfície. O mundo te empurra a seguir em frente, como se ignorar fosse o mesmo que curar. Mas Deus te convida a algo diferente, algo mais corajoso e mais seguro. Venha comigo, traga a luz. Porque o que permanece na escuridão conserva o seu poder.
Mas o que você coloca diante da presença de Deus pode ser tocado, limpo e transformado. Davi entendeu isso de maneira profundamente humana. Ele confessou que o silêncio o estava quebrando por dentro. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemer todo o dia. Tornou-se o meu vigor em sequidão de estio, diz no Salmo 32, 3 ao 4. Veja que imagem tão real. Por fora, calado. Por dentro, consumindo-se. Não era a lembrança que o estava matando. Era carregá-la sozinho, escondê-la, guardá-la onde a luz não entrava. E então vem a virada, essa porta que se abre quando o coração deixa de fugir. A Escritura resume com uma promessa limpa, firme, cheia de esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1, 9. Confessar não é apenas repetir palavras, é trazer à luz o que te envergonha, o que dói, o que te persegue. É dizer a Deus, isso existe em mim e eu não quero mais me esconder. A limpeza começa quando você para de lutar em segredo. Por isso, quando uma lembrança volta, nem sempre é um inimigo. Muitas vezes é um alarme da alma dizendo, há algo aqui que precisa do toque do curador. A repressão promete controle, mas rouba a paz. Te faz forte por fora e cansado por dentro. Em contraste, a entrega pode doer por um momento, sim, como dói tirar uma farpa, mas depois vem o alívio que o silêncio nunca te deu, porque há dores que não se dissolvem com o tempo, se dissolvem com verdade e com presença. Imagine essa farpa. Cada vez que dói, o seu instinto é se proteger, evitar tocá-la, evitar mover essa parte. Com as lembranças acontece o mesmo. Você evita lugares, conversas, emoções. Torna-se especialista em desviar. Mas Jesus não quer que a sua vida seja uma fuga constante. Ele não quer que o passado seja o dono do seu presente. Ele quer que o passado perca o seu ferrão. E isso acontece quando o que te persegue deixa de ser escondido e começa a ser apresentado diante dele, com lágrimas se for preciso, com honestidade se for necessário, com o coração aberto. Na próxima vez que essa lembrança aparecer sem convite, faça uma pausa. Não se condene, não se ofenda por sentir. Respire e diga, Senhor, este pensamento está aqui, e eu não vou enterrá-lo outra vez. Eu o trago a Ti. Mostra-me o que há por baixo. Cura, limpa-me, ensina-me a soltá-lo. Trocar o "por que isso acontece comigo?" por "o que queres fazer com isso, Senhor?" é o primeiro passo para passar do tormento ao processo, do aprisionamento à liberdade. O que você enterra continua vivo. O que você entrega pode ser curado. E hoje, Deus sussurra com ternura. Eu não te condeno, porque essas lembranças voltam. Eu vejo a ferida por trás da memória. Não fuja de mim. Traga para mim. Na minha luz, o que te atormenta perderá o poder. Eu não vim para te apontar, vim para te restaurar. E talvez agora surja outra pergunta, uma que pode acender esperança onde só havia cansaço. Será que Jesus realmente pode curar algo tão profundo como uma lembrança? Pode ele tocar a memória, o trauma, a vergonha, o medo que está escondido há anos? Fique, porque a resposta não é apenas para outros, também é para você. Número 3. Jesus, o curador das memórias, aquele que veio especificamente pelo seu coração quebrado. Você já tentou de tudo. Procurou maneiras de acalmar essa pontada do passado. Talvez tenha falado com alguém, talvez tenha feito terapia, talvez tenha se enchido de livros, de vídeos, de conselhos, de frases bonitas. Talvez tenha orado repetidas vezes pedindo a Deus que simplesmente apagasse essa lembrança, como se pudesse apertar um botão e fazê-la desaparecer. E ainda assim, a lembrança continua ali. A dor se ativa como um alarme e chega àquela sensação desesperadora de pensar: e se não tiver solução? E se eu for um caso perdido? Porque quando a dor persiste, a mente começa a te acusar. Diz que você é fraco,
diz que não está avançando, diz que, se tivesse mais fé, já estaria melhor. E essa mentira é perigosa, porque não apenas te deixa ferido, deixa você envergonhado por estar ferido. Mas ouça isto com clareza. Sentir dor não significa que a sua fé seja falsa. Significa que o seu coração passou por algo real. E Jesus não se escandaliza com a sua ferida. Jesus se aproxima da sua ferida. O mundo oferece muitas soluções para a dor do passado. Algumas ajudam, outras apenas distraem, outras adiam o assunto para amanhã, e o amanhã se transforma em anos. Mas há algo que somente Jesus pode fazer. Ele não te promete amnésia. Ele não oferece uma fuga barata. Ele oferece algo mais profundo e mais milagroso, que você possa lembrar sem ser destruído. O mundo diz, a solução é apagar. Jesus diz, a solução é que eu entre com você e tire o veneno. Porque o problema não é a existência da memória. O problema é o ferrão que essa memória carrega dentro. Isso foi profetizado com precisão. Muito antes de Jesus caminhar nesta terra, Isaías falou de um Messias que não faria apenas coisas externas, mas que viria curar o mais íntimo do ser humano. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar boas novas aos abatidos, a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, 1-2. Olhe essas palavras como se fossem para você. Quebrantados de coração, cativos, presos. Isso não é apenas uma imagem, é a descrição exata de alguém aprisionado pelo próprio passado. E então acontece algo extraordinário. Jesus, ao iniciar o seu ministério, entra na sinagoga, toma essa passagem, lê em voz alta e declara: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Em outras palavras, eu sou aquele que Isaías anunciou. Eu vim por corações quebrados, eu vim por cativos, eu vim por aqueles que sentem uma prisão por dentro. E a Bíblia reafirma quando Jesus proclama em Lucas 4, 18-19. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos. Essa é a palavra. Porque há lembranças que oprimem, que esmagam, que tiram o ar do seu peito. E Jesus diz, a minha missão inclui libertar você disso. Agora imagine isto comigo, devagar. Jesus é como um cirurgião da alma. Não um cirurgião frio, mas alguém que te ama, que não tem pressa, que sabe exatamente onde tocar sem te destruir. Ele pode entrar nesses quartos internos onde você não ousa entrar sozinho. Nesse lugar onde guardou a vergonha, nesse canto onde escondeu a culpa, nesse corredor onde a cena se repete uma e outra vez. E quando ele opera, não arranca a sua memória como quem derruba uma parede à força. Ele faz algo mais delicado, mais santo, extrai o veneno, remove o ferrão, deixa o fato, mas tira o poder de te dominar. Por isso hoje quero te convidar a mudar a sua oração. Talvez você tenha orado dizendo, Senhor, faz-me esquecer. E Deus escuta a sua dor, mas também quer te levar mais fundo. Porque esquecer nem sempre é curar. Curar é quando você pode olhar para trás e já não se quebra. Curar é quando essa lembrança já não governa você. Então diga a Jesus algo diferente. Jesus, não te peço que apagues a minha memória. Peço que entres comigo nessa lembrança, que a tua presença a toque, que a tua luz retire o veneno, que eu possa lembrar sem ser destruído. Essa oração é uma virada, porque deixa de ser uma guerra entre você e a sua mente e se torna um processo de cura com o seu Salvador. Jesus não apaga memórias, ele remove o veneno. E hoje Deus te diz com ternura real, eu fui ungido para você. Antes que você nascesse, eu já conhecia cada ferida que carregaria. Eu não perdi a sua dor. Eu não cheguei tarde à sua história. E vim exatamente por essa razão. Você não é um caso impossível. É exatamente o tipo de coração que eu vim curar.
Deixe-me entrar onde mais dói, não para te humilhar, mas para te restaurar. E aqui está o mais importante. A cura começa quando deixamos de falar de forma geral e nos atrevemos a nomear o específico. Porque há uma lembrança que pesa mais que todas. Há uma cena que se repete com mais força. Há uma ferida que tem mais autoridade sobre o seu ânimo, sobre a sua identidade, sobre a sua paz. E a próxima parte deste caminho é corajosa. Identificar essa lembrança, dar-lhe nome diante de Deus e dizer: Jesus, aqui está. Eu já não carrego sozinho. Hoje eu te entrego. Número 4. A lembrança que mais te atormenta. Há uma lembrança. Você sabe qual é. Não preciso descrevê-la em detalhes, porque assim que ouve estas palavras, algo dentro de você já a apontou. É aquele momento que aparece na noite sem convite. Aquele que invade os seus pensamentos quando tudo parecia tranquilo. Aquele que faz você mudar de assunto quando uma conversa chega perto demais. Aquele que você guardou em um quarto interno, trancado com chave, onde sente que ninguém pode entrar. Porque se alguém entrar, você teme desmoronar. Talvez tenha sido algo que fizeram com você e até hoje não consegue entender como alguém pôde fazer aquilo. Talvez tenha sido algo que você fez e tem dificuldade de se perdoar, como se a dor fosse uma forma de castigo. Talvez tenha sido uma perda que partiu a sua vida em dois, um antes e um depois. Mas essa lembrança tem um poder especial. Não é apenas mais uma. É como a chefe de todas as dores. E quando aparece, não traz apenas tristeza, rouba identidade, rouba paz, rouba o presente. E aqui está a ironia que dói, mas também liberta quando você entende. Você acredita que, ao trancar essa lembrança, está se protegendo. Acredita que, se não tocar nela, se não nomeá-la, se não olhar para ela, então não vai doer. Mas muitas vezes acontece o contrário. Ao mantê-la escondida, você lhe dá mais poder. O que permanece na escuridão cresce como sombra. O que não é nomeado se torna senhor em segredo. O que é evitado acaba controlando as suas decisões. E você não nasceu para viver governado por um quarto fechado. Porque há algo que Deus quer te mostrar. A cura não se ativa no geral, se ativa no específico. Quando você diz ao Senhor, cura o meu passado, mas nunca se atreve a nomear a ferida, é como ir ao médico e dizer, estou me sentindo mal, sem explicar onde dói, quando dói, o que desperta a dor. Deus não precisa de informação, mas o seu coração precisa abrir a porta. Não para que Deus descubra, mas para que você solte o controle e permita que a luz entre onde antes havia apenas silêncio. Davi fez uma oração que não é para gente superficial. É uma oração para quem quer ser verdadeiramente livre. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 ao 24. Davi disse, entra em tudo, examina tudo, até aquilo que eu mesmo escondo. Essa oração é uma chave. Abre portas que estão fechadas há anos. E ainda que pareça forte, a Bíblia também diz que nada está realmente oculto diante de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 13. Deus já sabe o que está atrás dessa porta, já viu aquele momento, já ouviu aquela palavra que te marcou, já esteve ali quando você se quebrou por dentro. Portanto, nomear não o escandaliza. Nomear faz apenas uma coisa, dá permissão para que a sua cura toque aquilo que você carregava em segredo. Imagine o seu coração como uma casa. Na maioria dos cômodos, você permite que a luz entre. Deixa que se veja o normal, o apresentável, o que pode explicar. Mas há uma porta, provavelmente no porão, em um canto onde você quase não desce. Atrás dessa porta está aquela lembrança. O ar ali dentro parece pesado, como se o tempo tivesse parado.
E de vez em quando você ouve ruídos, um pensamento, um pesadelo, uma reação do corpo, um medo que surge do nada. É como se aquele cômodo te lembrasse: eu ainda estou aqui. Agora imagine Jesus diante dessa porta. Ele não vem com violência, não vem para arrombá-la à força. Ele não te humilha, não te expõe para te envergonhar. Ele se aproxima com ternura, com paciência, e bate suavemente e diz: você me deixa entrar? Quero estar com você aí dentro. Não para reviver a dor, mas para trazer luz. Não para te acusar, mas para te curar. Não para te condenar, mas para te libertar. E essa é a diferença entre Jesus e o medo. O medo te obriga a esconder. Jesus te convida a confiar. Então aqui vem o ato corajoso. Você não precisa dizer em voz alta se não quiser, mas no seu interior, diante de Deus, nomeie essa lembrança. Não meu passado difícil, não algo que me aconteceu, mas aquele momento, aquela pessoa, aquela frase, aquele dia, aquela perda. E enquanto você nomeia, diga com simplicidade: Jesus, eu te abro esta porta, já não quero esconder isso. Entra comigo, traz a tua luz aqui, porque aquilo que você entrega especificamente, Ele toca especificamente. O que você nomeia diante de Deus, Deus pode transformar. Não é magia, é redenção, é reenquadramento santo. É quando Jesus toma aquilo que te marcou para te destruir e começa a retirar a autoridade que isso tinha sobre você. É quando a lembrança deixa de ser uma sentença e se torna uma ferida em processo de cura. E talvez no começo a sua alma trema. Está tudo bem, a coragem também treme, mas treme de frente para a luz, não escondida na escuridão. E hoje Deus te sussurra com uma paz que não acusa. Não tenha medo de me mostrar o que você guarda. Eu já conheço e isso não mudou o meu amor por você. Não vou te rejeitar pelo que me mostrar. Não vou te castigar pela sua dor. Vou te curar. Confie em mim com essa lembrança. Ela está segura nas minhas mãos. E agora que essa porta começa a se abrir, vamos falar de uma das feridas mais comuns que se escondem ali. A rejeição. Aquelas palavras que alguém disse e que ainda ecoam na sua cabeça como se tivessem sido ditas ontem. Número 5. O trauma da rejeição. Permita-me te perguntar algo, com calma, como se estivéssemos em uma conversa íntima onde você não precisa fingir nada. Há palavras que alguém te disse e que ainda ecoam na sua mente, mesmo depois de anos? Há frases que te marcaram como ferro em brasa e que voltam justamente quando você está prestes a tentar algo novo? Talvez tenha sido um pai, uma mãe, um professor, um companheiro, um amigo. E embora essa pessoa já não esteja presente, a voz dela ficou instalada como um eco. E o mais duro da rejeição é isto: não dói apenas pelo que disseram, dói porque você começou a acreditar. Agora deixe-me fazer outra pergunta, mais profunda. Quantas decisões suas são guiadas pelo medo de ser rejeitado novamente? Quantas vezes você se cala para não ser abandonado? Quantas vezes se adapta, se diminui, se esconde para que ninguém volte a te apontar? Quantas oportunidades você deixou passar porque aquela velha voz sussurra: você não é suficiente? A rejeição não fica apenas como lembrança. Ela se torna um filtro através do qual você enxerga a sua vida, seus relacionamentos, seu futuro, e acaba parecendo identidade. E aqui vem uma verdade simples, mas poderosa. Quando alguém importante nos rejeita, tendemos a elevar a opinião dessa pessoa ao nível de sentença, como se a ferida dela fosse uma verdade, como se o maltrato fosse um diagnóstico, como se o abandono fosse uma prova do seu valor. Mas há uma falha nessa lógica. Você está colocando a palavra de pessoas imperfeitas, limitadas, às vezes quebradas, acima da palavra do Deus que te criou. E isso não apenas fere, aprisiona.
Olhe para isto com os olhos do Espírito. Jesus não fala de rejeição como algo distante. Ele viveu isso. A Escritura o descreve assim, em Isaías 53:3. Desprezado e rejeitado, homem de dores, experimentado no sofrimento. Você percebe? Jesus sabe o que é ser olhado e considerado sem valor. Sabe o que é receber costas viradas. Sabe o que é ser ignorado, mal interpretado, humilhado. E justamente porque entende na própria carne, ele pode entrar na sua ferida sem te julgar. Ele não se assusta com a sua história, não pede que você a maquie. Ele se aproxima e diz, eu sei o que é isso. E aqui entra a voz de Deus. No Salmo 27:10 está escrito, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ouça devagar. Deus não te deixa caído onde outros te deixaram. Deus não te olha com o mesmo olhar que te feriu. Deus te acolhe, te levanta, te sustenta. E quando Deus acolhe, não apenas consola, Ele também renomeia, porque a rejeição tenta colocar em você um nome falso, indesejado, insuficiente, difícil de amar. Mas Deus vem para arrancar essa mentira pela raiz. O mundo diz, você é o que os outros dizem que você é. O seu valor é definido por opiniões, aplausos, comparações, mas Deus diz, você é o que eu digo que você é. E o que Deus diz tem peso eterno. As pessoas que te rejeitaram falaram a partir da própria escuridão, da própria necessidade de controle, da própria dor. A rejeição delas falou mais sobre os limites delas do que sobre o seu valor. E hoje o Senhor quer cortar essa falsa autoridade que essas palavras assumiram dentro de você. Imagine isto, como se você estivesse usando etiquetas antigas coladas na sua roupa, opacas, sujas. Uma diz, fracasso. Outra diz, ninguém te escolhe. Outra diz, você não serve. E você caminhou tanto tempo com essas etiquetas que já nem percebe, até se olhar no espelho e repetir o que elas dizem. Mas o Pai se aproxima com paciência e coloca os dedos na ponta de cada etiqueta. Ele não arranca a sua pele, ele arranca a mentira, uma por uma. E por baixo, onde antes estava a ferida, começa a aparecer o que é verdadeiro. Amado, escolhido, meu, precioso. E nesse momento, a sua alma respira como se finalmente alguém estivesse falando a sua língua. Você quer fazer algo concreto agora mesmo? Sem perfeição, sem fórmulas, apenas com sinceridade. Traga à sua mente uma dessas frases que te marcaram. Aquela que mais se repete, aquela que mais desanima você. E diga com voz firme, mesmo que por dentro esteja tremendo, isso não é o que Deus diz sobre mim. E depois acrescente, Senhor Jesus, eu te entrego essa etiqueta, eu te entrego esse eco. Não quero viver reagindo à rejeição, quero viver respondendo ao teu amor. Faça isso outra vez, e mais uma vez. Porque cada vez que você confronta a mentira com a verdade, o poder da rejeição enfraquece. E agora ouça, como se Deus estivesse dizendo a você. O que eles disseram sobre você não é o que eu digo sobre você. Eu te vi quando ninguém te viu. Eu te amei quando você se sentiu impossível de amar. Eu te escolhi antes que te rejeitassem. O meu veredito é este. Você é amado. Você é valioso. Você é meu. Pare de ouvir o eco da rejeição e volte para a minha voz. A rejeição humana não é o veredito final. Deus tem a última palavra. E quando essa última palavra entra no seu coração, algo começa a se romper por dentro. A necessidade de provar, o medo de tentar, a ansiedade de agradar, a urgência de ser aceito. Não porque todos mudem com você, mas porque você já não pertence à rejeição, pertence a Cristo. E essa mudança, ainda que pequena no início, é o começo de uma liberdade real. E talvez, agora que tocamos nesse tema, se abra outra dor ainda mais silenciosa, uma que se mistura com vergonha, com culpa, com sensação de sujeira interior. Esse tipo de lembrança que você tem dificuldade de nomear. Nós não vamos evitá-la. Vamos levá-la também à luz.
com a mesma ternura e a mesma verdade. Porque Jesus não cura apenas o que dói, cura também o que envergonha. Número 6. A vergonha que não vai embora. Há um sentimento que é diferente de todos os outros. Não é como a tristeza que vem em ondas e depois passa. Não é como o medo que aparece e se esconde. A vergonha parece colada à pele, como uma mancha invisível que te acompanha mesmo quando você sorri por fora. E quando chega, não apenas sussurra, você fez algo errado. Ela grita por dentro, você é errado. Faz você se sentir sujo, indigno, como se precisasse desaparecer para que ninguém te veja de verdade. E o mais pesado da vergonha é isto. Ela te convence de que, se alguém conhecesse a sua história completa, se afastaria. Às vezes, essa vergonha vem por algo que você fez, uma decisão que arruinou algo valioso, um momento que envergonha até lembrar. Mas às vezes vem por algo que fizeram com você, uma ferida que você não escolheu, uma humilhação que ficou tatuada na sua memória. E embora tenha acontecido do lado de fora, instalou-se por dentro como se fosse culpa sua. Por isso, cada vez que a lembrança volta, não apenas dói, esmaga, aprisiona, faz você querer se esconder até mesmo de Deus. Aqui está o paradoxo que torna a vergonha tão enganosa. Ela faz você esconder exatamente o que precisa ser exposto para ser curado. A vergonha diz, não traga à luz, não fale, não nomeie, não olhe. E aquilo que não é nomeado apodrece em silêncio. Mas a graça fala diferente. A graça não te empurra para a escuridão, convida você para a luz, não para te apontar, mas para te limpar, não para te condenar, mas para te lavar. Como água morna caindo lentamente sobre pés cansados, assim Jesus trabalha no coração que foi manchado pelo passado. Ouça o que a Escritura declara, com uma firmeza que não depende do que você sente hoje. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma. Nem da parte de Deus, nem dos outros. E ouça isto com atenção, nem da sua própria parte, porque há uma diferença que você precisa aprender para sobreviver espiritualmente. A convicção do Espírito diz, você errou, venha, arrependa-se, receba perdão e volte a caminhar. A vergonha diz, você é errado, afaste-se, não merece voltar, não merece ser amado. A convicção aproxima você de Deus, a vergonha afasta. A convicção tem saída. A vergonha garante que não há. E se você já se arrependeu, já confessou, já pediu perdão, mas continua se sentindo sujo, como se o perdão não fosse suficiente, isso não é o Espírito Santo. Isso é vergonha. E a vergonha mente. Agora olhe para Jesus. De verdade, olhe para Ele, como o Salvador que entrou no lugar mais humilhante da condição humana. Olhando firmemente para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus 12:2. Vergonha, exposição pública. Jesus foi exposto, humilhado, tratado como maldito. Ele carregou vergonha no próprio corpo, para que você não precisasse carregá-la eternamente na mente. A cruz não apenas pagou o pecado, também desarmou a sensação de sujeira que te persegue. O sangue de Jesus não apenas limpa o registro, limpa o sentimento. Imagine isto comigo, devagar, como se você entrasse em um lavatório silencioso. Você tentou se esfregar com o próprio esforço, prometeu mudar, castigou a si mesmo, repetiu que não deveria ter feito, colocou etiquetas duras em si para provar que estava levando a sério. E terminou exausto, com o coração em carne viva de tanto julgamento interno, e a mancha continua ali. Então Jesus se aproxima. Ele não te olha com nojo, não se afasta da sua ferida. Ajoelha-se diante de você, como fez com os discípulos. Toma a sua vergonha, essa parte que você gostaria de esconder, e a segura sem desprezo. E nesse contato começa a acontecer algo que a sua força jamais conseguiu produzir. A mancha começa a desaparecer.
Não porque você se castigou mais, mas porque Ele te amou melhor. O sangue de Jesus limpa o que o esforço nunca pôde limpar. E hoje quero te conduzir a um ato simples, mas profundamente sagrado. Feche os olhos se puder. Traga à memória essa lembrança que te envergonha. Não para se ferir, mas para entregar. Olhe para ela como se a estivesse segurando nas mãos. Agora estenda essas mãos para Jesus no seu interior e diga com palavras simples: Senhor, eu não posso limpar isso. Eu tentei e não consigo, mas o teu sangue pode. Eu te entrego esta lembrança. Eu te entrego esta sujeira que sinto. Eu te entrego esta condenação que repito para mim mesmo. Lava-me por dentro e permaneça um momento em silêncio. Não para fabricar emoção, mas para permitir que a presença dele faça o que a sua mente não sabe fazer. Hoje, Deus te diz, com uma voz que não esmaga, mas purifica: pare de se esfregar com o próprio esforço. Pare de se punir para se sentir limpo. Meu filho já carregou a sua vergonha na cruz. Em mim não há condenação para você. Você não é o que fez. Você não é o que fizeram com você. Você é o que a minha graça diz que você é: amado, coberto, perdoado, limpo. Receba e volte a respirar. Mas talvez exista um tipo de vergonha ainda mais difícil. Aquela que não nasceu de algo que você fez, mas de algo que fizeram com você. Quando a lembrança traz uma mistura de dor e culpa que nunca deveria ter sido sua. E essa pessoa já não está na sua vida, mas ainda ocupa espaço na sua mente. Precisamos falar sobre isso, porque Jesus também entra nesse lugar. Número 7. Quando o abusador ainda vive na sua mente. Há alguém que já não está fisicamente na sua vida, mas continua vivendo dentro de você como se tivesse uma chave escondida. Talvez tenha passado muito tempo desde a última vez que você o viu. Talvez você tenha mudado de cidade, talvez tenha cortado todo o contato. E ainda assim, na madrugada, em um som, em um cheiro, em uma frase parecida, seu corpo reage e sua mente volta para aquele lugar. E dói duas vezes, porque não dói apenas pelo que aconteceu, dói também pela injustiça de essa pessoa continuar com a própria vida enquanto você carrega as consequências em silêncio. E é aqui que Jesus se aproxima de você, como naquele caminho de Emaús, quando 2 discípulos caminhavam com o coração pesado, sem entender a própria dor, e ele começou a caminhar com eles. Às vezes acontece assim com você. Você continua andando, fazendo o que pode, tentando funcionar, mas por dentro está drenado, como se caminhasse com uma pedra amarrada ao peito. Jesus não grita de longe. Jesus caminha ao seu lado. Ele escuta você. Ele deixa você dizer o que nunca disse. E nesse caminhar, pouco a pouco, começa a revelar uma verdade que quebra correntes. A sua cura não está sequestrada por essa pessoa, porque existe uma armadilha cruel que o inimigo usa contra você, fazer você acreditar que não poderá se curar até que haja justiça humana, até que essa pessoa peça perdão, até que pague, até que todos saibam. E quanto mais você espera por esse momento, mais poder entrega a ela dentro de você, como se o abusador ainda estivesse determinando os seus dias desde a sua própria mente. Mas Jesus diz algo diferente. Eu posso curar você agora, mesmo que eles nunca reconheçam nada. Eu posso libertar você, ainda que a história na terra pareça incompleta. E isso não é desculpar o mal. É resgatar a sua vida do controle do mal. Escute com clareza, porque isto é santo e libertador. Soltar não significa aprovar. Soltar não significa dizer, estava certo. Soltar não significa negar o dano. Soltar é decidir que você não carregará mais o veneno que deixaram em você. É dizer, o que você me fez foi maldade, mas não permitirei que continue me destruindo a partir da minha memória. Soltar é entregar o caso às mãos corretas, para que o juiz seja Deus e o curado seja você. O seu coração precisa de paz mais do que de uma sentença humana. A voz bíblica declara com firmeza, ainda que a sua carne custe aceitar,
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Você percebe o que Deus está lhe oferecendo aí? Não é impunidade, é descanso, é dizer a você: eu vi, eu sei, eu julgo. Deus não pede que você finja que não doeu. Deus pede que você não se torne prisioneiro da sede de vingança, porque essa sede também destrói você. E se no seu interior surgir a dúvida e você disser: mas será que Deus realmente viu? A Escritura responde: tu o viste porque atentas para o trabalho e para a vexação, para os tomares na tua mão. A ti se entrega o desamparado, tu és o auxílio do órfão. Salmo 10:14. Deus viu o trabalho e a vexação. Deus viu o que fizeram com você, o que roubaram de você, o que torceram dentro de você. Você não é invisível. Sua dor não foi ignorada. E se Deus viu, você pode soltar sem medo, porque não está soltando no vazio. Está soltando nas mãos de um Pai justo. Imagine isto comigo. Essa pessoa foi um carcereiro, manteve você preso, controlou você, fez você se sentir sem saída. Mas um dia chegou alguém mais poderoso e tomou as chaves dele. A porta ficou aberta. Jesus tem as chaves. Mesmo assim, às vezes, você continua sentado lá dentro, olhando para a imagem do carcereiro como se ele ainda mandasse. E é isso que o trauma faz. A porta foi aberta por fora, mas por dentro, o corpo ainda reage como se estivesse fechada. Jesus não humilha você por isso. Jesus segura a sua mão e diz: vamos, um passo, saia comigo, não fique olhando para a parede. E hoje quero convidar você a uma oração de liberdade, com toda a dignidade que você merece. No seu coração diga ao Senhor: Jesus, o que me fizeram foi mal. Tu viste. Tu és juiz justo. Eu renuncio a carregar a ira como uma corrente. Renuncio a que a minha cura dependa dessa pessoa. Eu os entrego nas tuas mãos, não porque mereçam, mas porque eu mereço ser livre. Cura a minha mente, acalma o meu corpo, devolve-me a paz que me roubaram. Tu tens as chaves, eu caminho contigo. E se enquanto você ora o seu corpo tremer, não se envergonhe. Você está saindo da cela. Hoje Deus diz a você: filho, filha, eu vi cada detalhe, vi cada lágrima, vi o silêncio que ninguém ouviu. A minha justiça não está dormindo, mas não quero que você se consuma no julgamento, porque a sua vida vale mais do que a sua prisão mental. Entregue-me, deixe comigo o peso da justiça. Receba você o presente da liberdade. Eu não criei você para viver com medo. Eu criei você para viver em paz. Caminhe comigo. Eu estou com você no caminho e também no processo. E agora, preciso levar você a outro lugar igualmente delicado, porque às vezes o abusador não foi apenas alguém externo. Às vezes, a voz que mais machuca você hoje é a sua própria, aquela que castiga pelos erros do passado. Esse juiz interior que acusa sem descanso. Vamos falar dos fracassos que você não consegue perdoar. Número 8. Os fracassos que você não consegue se perdoar. Quero que hoje você se atreva a olhar de frente aquela lembrança que o persegue como um disco riscado. Aquele: se ao menos eu tivesse feito diferente. Aquele momento em que você sente que arruinou algo valioso, um relacionamento, uma oportunidade, uma etapa da sua vida. E o mais duro não é apenas o que aconteceu, mas o que você diz a si mesmo cada vez que se lembra. Porque às vezes, o pior juiz não está do lado de fora, está do lado de dentro. E você se castiga como se a dor fosse uma forma de pagar. Deixe-me levar você a uma cena para que o seu coração descanse um pouco. Feche os olhos, se puder. É muito cedo. O lago está quieto, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O ar tem cheiro de água fria, de redes úmidas e de brasa acesa. Na margem, há um fogo aceso e alguém prepara pão e peixe. É Jesus ressuscitado. Ele não está com pressa. Não está agitado, está ali, firme, como quem sabe esperar um coração quebrado. Agora imagine o barco se aproximando.
Lá vem Pedro remando, com os ombros pesados, com o olhar baixo. Não é apenas cansaço físico, é o peso de um fracasso. Ele prometeu lealdade, prometeu coragem, prometeu que jamais se afastaria. E depois negou. Não uma vez, 3 vezes, com medo, com vergonha. E desde aquele dia, Pedro acorda com um galo cantando dentro da cabeça, lembrando-o do pior sobre si mesmo. Se alguém tinha motivos para não se perdoar, era ele. Mas ouça isto: o autocastigo não repara o passado, apenas destrói o presente. Talvez você pense que se castigar prova que leva o seu erro a sério, que sofrer demonstra arrependimento, que não merece voltar a sorrir. Mas o seu sofrimento não muda o que aconteceu, não traz o tempo de volta, não conserta o que foi quebrado, apenas mantém você preso, como se a sua vida tivesse que pagar uma dívida que já foi paga. A palavra declara de uma maneira que quebra correntes. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação, nem da parte de Deus, nem dos outros, nem sequer da sua própria parte. Porque quando Deus perdoa você, Ele não o coloca em liberdade condicional para que você mesmo seja o seu carcereiro. Se o juiz justo declarou perdão, quem é você para levantar outra sentença? E aqui vem a parte que dói e cura ao mesmo tempo. Recusar-se a se perdoar quando Deus já perdoou você é colocar-se acima do juízo dele. É como dizer sem palavras: Senhor, a tua graça não é suficiente para isso. Eu preciso acrescentar o meu castigo. Mas a verdadeira humildade não é afundar na culpa. A verdadeira humildade é se render e dizer: eu não entendo, mas recebo. Se tu dizes que há perdão, então paro de me chamar condenado. Veja como a Escritura expressa isso. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Deus lança no fundo do mar aquilo que você continua trazendo à superfície para olhar repetidas vezes. E eu pergunto com ternura: por que você continua mergulhando onde Deus já decidiu não lembrar como dívida? Voltemos à margem do lago. Jesus não recebe Pedro com um sermão de vergonha. Não lança sobre ele a lista de falhas. Jesus o convida para perto do fogo, para o pão, para a comunhão. E depois faz uma pergunta que restaura mais do que 1000 castigos. Tu me amas? Essa cena está em João 21, e é como se o Senhor dissesse: não vou construir o seu futuro sobre o seu pior momento. Vou reconstruir você a partir do amor. E cada vez que Pedro responde, Jesus não o humilha. Devolve-lhe propósito, devolve-lhe chamado, devolve-lhe dignidade. Agora eu convido você a fazer o mesmo dentro de si. Imagine que está diante de Jesus e que ele olha para você sem nojo, sem surpresa, sem rejeição. Ele não está perguntando: como você pôde? Está perguntando: você me ama? Porque ele sabe que o seu amor pode coexistir com a sua fraqueza e que a graça dele é exatamente para o fraco. Responda em silêncio: sim, Senhor, eu falhei, eu errei, mas eu te amo e escolho crer que o teu perdão é mais forte do que o meu erro. E ouça como se Deus falasse diretamente com você: filho, filha, pare de se açoitar com as suas lembranças. Eu vi a sua queda e ainda assim escolhi você. O seu fracasso é real, mas o meu perdão é mais real ainda. Você não é o que fez no seu pior dia. Você é meu. Levante a cabeça, caminhe comigo. Eu preciso de você livre, não acorrentado à sua culpa. O autocastigo não paga dívidas. A graça já as cancelou. E quando essa lembrança voltar esta noite, não negocie com a condenação. Faça algo simples e poderoso. Entregue-a naquele momento. Diga: Jesus, aqui está de novo. Não vou ruminar isso. Não vou usar isso para me destruir. Eu te entrego e recebo a tua paz. Porque a sua cura não é esquecer, é lembrar sem ser destruído. E viver finalmente como alguém perdoado. Número 9. Romper o ciclo do pensamento obsessivo. Você conhece essa sensação.
Está tentando dormir e, de repente, aparece como uma visita que ninguém convidou. A mesma lembrança, a mesma cena, a mesma frase que disseram a você, o mesmo erro que você cometeu. E a sua mente começa a girar como uma roda que não encontra freio. Repete e repete o mesmo roteiro até deixá-lo exausto, como se tivesse corrido quilômetros por dentro. O mais desesperador não é apenas a dor da lembrança, é a impotência de sentir que a própria mente controla você, que você quer paz. Mas o pensamento não solta você. E o curioso é que, quando o pensamento obsessivo chega, quase sempre você tenta lutar contra ele com mais pensamento. Você se explica, se justifica, diz, já chega, tenta raciocinar, tenta entender, tenta convencer a si mesmo de que não deveria sentir o que sente. Mas lutar contra pensamentos com mais pensamentos é como soprar uma chama. Quanto mais você olha, mais cresce. O mundo diz, pense positivo, como se isso fosse uma alavanca mágica. Mas Deus diz algo mais profundo e mais prático. Não lute na sua própria força. Use as armas que eu lhe dei. Porque essa batalha não se vence apenas com força de vontade. Vence-se com autoridade e com presença. A palavra declara com clareza, derribando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 aos Coríntios 10:5. Observe essa expressão, levando cativo. Isso significa que nem todo pensamento tem direito de circular livremente na sua mente. Nem todo pensamento merece a sua atenção. Nem todo pensamento é verdade, mesmo que pareça real. Há pensamentos que são como intrusos, como ladrões, como vozes que tentam sentar-se no trono. E a Bíblia não chama você para ser vítima disso. Chama você para exercer autoridade em Cristo e capturá-los. Agora, há algo que você precisa entender com calma para não se condenar. Você não controla o primeiro toque. Às vezes, a lembrança aparece sem pedir permissão. Às vezes, é ativada por um cheiro, uma música, uma hora da noite, uma frase de alguém. Mas uma coisa é o pensamento bater a porta, outra coisa é abrir a casa. Uma coisa é ele passar pela estação, outra é você subir no trem. Porque os pensamentos são como trens. Chegam com força, com barulho, com destino escrito. Alguns querem levar você para a culpa, para a vergonha, para a ansiedade, para a repetição da dor. Outros levam para a verdade, para a esperança, para o descanso. Você não pode impedir que certos trens passem, mas pode decidir em qual vai embarcar. E essa decisão, embora pareça pequena, é o início da liberdade. Deus não apenas diz o que não fazer, Ele também mostra para onde direcionar a sua mente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Filipenses 4:8. Isso é direção. A sua mente não precisa apenas de proibição, precisa de substituição, porque a mente não funciona bem com o vazio. Se você apenas tentar expulsar um pensamento sem colocar algo no lugar, ele volta mais forte. Mas quando você o substitui por uma verdade viva, o ciclo é quebrado. Imagine a sua mente como um toca-discos e a lembrança obsessiva como um disco riscado. A agulha ficou presa no mesmo sulco, repetindo o mesmo trecho vez após vez. Como se para um disco riscado. Não gritando com o aparelho, não pressionando com mais força. É preciso uma mão que levante a agulha e a coloque em outro sulco. E aqui está a ferramenta que o mundo não entende. A adoração e a palavra declarada são essa mão. Não é apenas pensar em Deus. É falar a verdade. É mudar a atmosfera. É introduzir uma frequência diferente dentro de você. Porque quando você adora, a sua mente deixa de ser um tribunal e se torna um altar. Então, da próxima vez que o pensamento obsessivo aparecer, primeiro, reconheça-o sem pânico. Este pensamento está aqui, eu o vejo, mas ele não sou eu.
Segundo, capture-o. Em nome de Jesus, levo cativo este pensamento. Ele não tem permissão para me governar. Terceiro, substitua-o. Declare um versículo em voz alta, ainda que seja curto, ainda que seja com a voz trêmula. Ou coloque um louvor e cante, mesmo sem vontade. Torne isso audível, porque a sua voz interrompe o ciclo. O inimigo ama o que é silencioso e repetitivo. A adoração rompe a repetição, porque muda o foco e abre espaço para a presença. E ouça isto, porque é para você. Você não pode silenciar um pensamento apenas com força, mas pode afogá-lo com adoração. Não se trata de negar a dor, trata-se de não alimentá-la. Trata-se de não transformar a lembrança em casa. A lembrança pode bater, mas você decide quem permanece. Você decide qual voz terá a última palavra, o eco do passado ou a voz do Deus vivo. Hoje Deus diz a você: a sua mente não é sua inimiga, ela está ferida, e eu lhe dei armas que o mundo não conhece. A minha palavra tem poder para cortar ciclos. A minha presença muda atmosferas. Quando sentir que a agulha travou, invoque-me. Declare a minha verdade. Adore-me no meio da pressão. E você verá como o sulco muda, como o trem parte sem você, como o disco perde força. Você não está condenado a repetir a mesma história para sempre. Está sendo treinado para viver em liberdade. Essas lembranças que voltam, esses ciclos que parecem intermináveis, esse peso do passado, não tem a última palavra. Deus está fazendo algo novo dentro de você, algo que as coisas antigas não podem impedir. Falemos dessa novidade, porque ali está a sua esperança. Número 10. Deus faz novas todas as coisas. Escute esta declaração como se fosse uma carta escrita para você, não para outra pessoa. Não passe rápido por ela. Deixe que desça devagar dentro do seu peito, exatamente onde vivem essas lembranças que às vezes voltam sem convite. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Não é uma frase para enfeitar. É uma sentença do céu sobre a sua identidade, ainda que hoje a sua mente trema. Talvez você diga: eu entendo sobre ser novo, mas a minha memória não se sente nova. Porque o passado aparece, porque o corpo reage, porque uma imagem, uma voz ou um cheiro levam você de volta ao mesmo lugar. Respire e ouça isto com atenção. Ser nova criatura não significa amnésia. Não significa que a sua história é apagada. Significa que a sua história muda de dono. O passado deixa de ser juiz e deixa de ser carcereiro. Continua sendo história, mas já não é autoridade. Paulo se lembrava do seu passado. Ele não negou. Olhou para ele sob outra luz. É isso que Deus faz com você. Não arranca páginas. Dá uma nova relação com essas páginas. O que antes era um chicote começa a se transformar em cicatriz. E uma cicatriz não nega a dor, apenas declara que a ferida já não está aberta. Aí começa a renovação da memória. Lembrar sem ser destruído, olhar sem ficar preso. Ouça outra promessa, como água fresca no deserto. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43, 18 e 19. Observe o tempo de Deus. Faço, presente. Enquanto você luta com o que é velho, Ele já está trabalhando no que é novo. Enquanto você vê sombras, Ele já está preparando o amanhecer. Talvez algo dentro de você responda: se fosse verdade, eu já estaria bem. E aqui vem uma verdade suave, mas firme. Muitas vezes, a palavra de Deus chega antes que a sua experiência consiga alcançá-la. O amanhecer começa quando ainda parece noite. Se você olhar apenas para o chão, acreditará que nada está mudando. Mas se olhar para o horizonte, verá o primeiro raio anunciando que a escuridão já perdeu. Este é o amanhecer que a escuridão não pode impedir. Tome um momento,
Respire profundamente, inspire como quem recebe vida, expire como quem solta o controle, e enquanto expira, solte a crença de que o seu passado determina o seu futuro. Você não precisa lutar contra a lembrança nesta pausa, apenas precisa mudar o trono. O velho não vai embora apenas pela força, vai embora quando o novo ocupa o centro. Quando Cristo se assenta no trono, o velho abaixa a cabeça. Agora ore com honestidade, sem máscaras. Senhor, eu quero crer, mas é difícil. Ajuda-me. E escute o sussurro que não condena. Hoje Deus diz a você: não olhe tanto para trás a ponto de perder o que estou fazendo adiante. Eu faço coisa nova na sua mente, no seu coração, na sua identidade. O que aconteceu com você foi real, mas não é o seu nome. A sua dor foi grande, mas a minha graça é maior. Em mim você não está condenado, está coberto, está sustentado. Faça uma declaração simples, como quem planta uma semente em terra seca. Diga, mesmo que ainda não sinta por completo: em Cristo eu sou nova criatura. As coisas velhas estão perdendo poder sobre mim. Deus está fazendo algo novo na minha vida, e eu escolho crer antes de ver concluído. O meu passado é história, mas não é a minha identidade. O novo está amanhecendo. E quando a lembrança tentar se coroar outra vez, repita: o velho conta a minha história. O novo escreve o meu futuro. Se você se pergunta quanto tempo isso levará, não se desespere. O Senhor às vezes cura de forma imediata e outras vezes cura por camadas, como luz que entra por uma janela e vai tocando cantos que estavam escondidos. Se precisar de apoio, você não está sozinho. Procure companhia segura, pastoral e também profissional se necessário. Mas isto é certo: o novo já começou e Deus não abandona a obra que iniciou em você. Você caminha para uma vida onde pode lembrar sem dor e viver em paz desde hoje. Número 11. O processo da cura interior. Há dias em que você diz: eu já orei sobre isso, por que continua voltando? E essa pergunta não faz você fraco, faz você humano. Porque quando uma lembrança dói, ela não passa apenas pela mente, desce ao peito e aperta a garganta. E então surge a suspeita: talvez isso não funcione para mim, talvez eu seja um caso perdido. Mas Deus responde com uma promessa que não depende do seu ânimo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Ouça a força dessa frase: aquele que começou, aperfeiçoará. Não diz talvez. Diz que ele termina o que começa. Agora, uma verdade que vai sustentar você. Deus pode curar em um instante, e já fez isso. Mas muitas vezes, ele cura em processo. E não porque lhe falte poder, mas porque ama profundamente. O instantâneo muda um momento. O processo transforma você por dentro. No processo, você aprende a vir a ele sem máscaras. No processo, a fé se torna músculo, não teoria. Mas eu quero que isso vá embora agora, você pode dizer. Eu entendo. No entanto, pense em um osso quebrado. Um médico pode alinhá-lo em minutos, mas o osso leva tempo para consolidar. Ninguém conclui que o tratamento fracassou, porque no dia seguinte ainda dói. A dor nem sempre é sinal de derrota. Muitas vezes é sinal de que está cicatrizando. Com a sua memória acontece algo semelhante. Jesus já tocou a ferida, mas a restauração se fortalece por camadas. A Bíblia também fala de uma espera que não é passiva, mas confiante. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esperar não é ficar parado, é caminhar com Deus enquanto Ele renova as suas forças. É decidir: hoje eu volto para as tuas mãos. Às vezes Deus permite que a lembrança apareça não para torturar você, mas para apontar uma área que precisa da luz dele. O inimigo usa a lembrança para acusar, Jesus a usa para curar.
e você aprende a distinguir a voz que esmaga da voz que restaura. E isso se apoia em uma aliança. Jesus pagou na cruz para que você não viva acorrentado ao passado. Por isso pode voltar a Ele sem medo. Você não está incomodando Deus. Está retornando ao lugar onde Ele prometeu sustentar você. E preste atenção nisto. Cada entrega enfraquece o poder da lembrança. No começo parece que ela volta igual, mas você já não é o mesmo. Antes a lembrança arrastava você. Agora ainda sacode, mas você começa a reconhecê-la e diz: aqui está de novo. Eu te entrego, Senhor. Esse ato repetido quebra a autoridade do passado, porque a lembrança vive da sua atenção e perde força quando você a coloca nas mãos certas. O processo se parece com aprender a caminhar outra vez. No início, você precisa de apoio, depois dá passos curtos. Um dia percebe um sinal. A lembrança chega e já não domina você. Você consegue respirar, orar, seguir. Isso é liberdade. Essa é a obra de Deus avançando. Então mude o seu diálogo interno. Quando a lembrança voltar, não diga, não adiantou. Diga, estou em processo. Diga, Senhor, aqui está de novo, eu te entrego outra vez. E se hoje você não conseguir orações longas, diga apenas, Jesus, toma. Às vezes, uma oração curta é uma corda de resgate. Hoje Deus sussurra, sem julgamento. Não se frustre com o tempo. Eu trabalho em camadas que você não vê. Estou curando raízes, não apenas folhas. Cada vez que você vem a mim com essa lembrança, algo se solta. Você não está retrocedendo, está se aprofundando. Não chamo você a fingir que não dói mais. Chamo você a confiar que já está sendo curado. E se a sua ferida foi profunda, se houve abuso ou dor que ultrapassou você, não é fracasso precisar de acompanhamento seguro. Deus também cura por meio da comunidade e de aconselhamento sábio. Mas o centro de tudo continua sendo este: o que Deus começou, Deus terminará. Não abandone o processo. Continue entregando, continue crendo, continue caminhando. A cura está mais perto do que você imagina. Número 12. Oração específica pelos seus recuerdos. Quero que você respire fundo, devagar, como se a alma finalmente tivesse permissão para descansar. Porque hoje não vamos falar de teorias nem de frases bonitas. Hoje vamos fazer algo real, algo concreto, algo que o seu coração vem pedindo há muito tempo. Trazer essa lembrança específica a Jesus, não para revivê-la sozinho, mas para atravessá-la com Ele. A palavra diz: Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Salmo 147:3. Isso já é verdade. Já está estabelecido no céu. Jesus já tem o poder, já tem o amor, já tem o remédio para a sua memória ferida. E talvez você diga, se já é verdade, por que continuo sentindo isso? E aí entra a atenção santa da fé. Já está disponível, mas ainda não se manifestou por completo na sua experiência. Não porque o Senhor seja lento, mas porque Ele convida você a participar, a abrir a porta, a soltar o que você tem segurado com os punhos fechados por anos. Também está escrito: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Ele tem cuidado. Jesus não é indiferente. Não está distante da sua dor. Ele já sabe o que aconteceu, mas quer que você entregue a Ele, porque há coisas que o amor não arranca à força, o amor recebe. Jesus não entra arrombando a porta do seu coração. Ele entra quando você o convida. Não porque precise de permissão para amar, mas porque respeita a sua vontade. Talvez você tenha orado de forma geral: Senhor, cura o meu passado. E é uma oração linda. Mas hoje vamos um pouco mais fundo, com suavidade, sem violência, sem pressão. Hoje vamos nomear a ferida, porque a cura específica nasce de uma entrega específica. E eu sei que dá medo, porque a sua mente diz: se eu abrir essa porta, vou me quebrar de novo. Mas escute, antes você enfrentava isso sozinho.
Hoje você vai visitar esse lugar com Jesus, e essa única diferença muda tudo. Imagine esse quarto interior onde você guarda essa lembrança. Talvez você o tenha trancado. Talvez tenha colocado música, trabalho, rotina, entretenimento, só para não ouvir o que está atrás dessa porta. Mas Jesus está ali, do lado de fora, com paciência, não com julgamento, não com pressa, com luz em suas mãos, com bálsamo para a sua ferida, com presença para a sua solidão. A maçaneta está do seu lado, e hoje, se você quiser, vai abrir. Agora, se puder, feche os olhos. Coloque a mão sobre o peito, como quem lembra a si mesmo. Ainda estou aqui. Deus ainda está comigo. Respire outra vez e permita que eu guie você. Você não precisa de palavras perfeitas, apenas de um coração sincero. A oração não se mede pelo quão bonita é, mas pelo quão real é. Senhor Jesus, aqui estou. Não venho forte, venho honesto. Tu conheces a minha história. Tu sabes o que tenho guardado. Tu sabes o que me desperta na madrugada. Tu sabes o que me persegue em silêncio. Hoje te abro a porta dessa lembrança, a que mais dói, a que mais me envergonha, a que mais aperta o meu peito. Pausa. Senhor, aqui está. Coloco diante de ti, sem adornos, sem desculpas, sem máscaras. Jesus, não quero mais continuar enfrentando isso sozinho. Não quero que essa lembrança tenha autoridade sobre a minha mente. Convido-te a entrar comigo ali, no lugar exato onde me quebrei, no momento em que senti que perdia o controle, no instante em que me senti indefeso. Pausa. Entra, Senhor, e fica comigo. Toca o que precisa ser curado. Toca as minhas reações. Toca o meu medo. Toca a minha vergonha. Toca a minha culpa. Toca o meu corpo quando se tensiona. Toca o meu coração quando se apaga. Retira o ferrão dessa memória. Não te peço que apagues a minha história. Peço que a redimas, que a transformes, que essa lembrança já não me destrua quando aparecer. Que eu possa recordá-la sem cair, porque tu estás comigo. Senhor, lanço esse peso sobre ti, porque tu tens cuidado de mim. Recebo a tua cura, porque tu curas o quebrantado. Obrigado porque já começaste a obra, e obrigado porque ainda estás trabalhando. Não me soltas, não te cansas, não te afastas. Entrego-te essa lembrança, é tua. Amém. Respire e permaneça um momento em silêncio, como quem permite que a luz se acomode dentro do quarto que antes estava escuro. Pode ser que você não sinta uma mudança explosiva, e está tudo bem. Às vezes, a cura se parece com um amanhecer, não com um relâmpago, mas algo já aconteceu. A porta se abriu. Jesus já entrou. E se ele entrou, você já não está sozinho. A partir de hoje, cada vez que essa lembrança voltar, não a enfrente como um inimigo invencível. Enfrente-a como um sinal para entregar novamente. E diga, com calma, Senhor Jesus, aqui está outra vez. Eu te entrego de novo. O que você entrega a Jesus, Jesus transforma. E o que ele toca, nunca mais é igual. Hoje Deus lhe diz, baixinho, bem perto: obrigado por me abrir a porta. Obrigado por confiar a mim o que mais dói em você. Já estou com você nesse lugar. Você não vai enfrentar isso sozinho nunca mais. A cura já começou. Descanse, eu cuido do resto. Número 13. Testemunhos de cura das memórias. É natural que você duvide. Quando você carrega lembranças por tanto tempo, quando pede ajuda e não vê uma mudança imediata, uma parte de você começa a sussurrar: isso realmente funciona? Ou é só uma mensagem bonita? E essa dúvida não faz você fraco, faz você humano. Porque quando a dor se repete, a gente aprende a se proteger esperando pouco. Mas hoje quero levar você, com calma, como um curador que segura a sua mão, a uma galeria diferente. Não é uma galeria de gente perfeita. É a galeria onde os quebrados se tornaram fortes, onde o passado não desapareceu por mágica, mas foi transformado pela graça. E o mais importante, onde você também tem um espaço reservado. Pare comigo diante do primeiro quadro.
Davi. Sim, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas antes de lembrá-lo com harpa e salmos, olhe para quem ele era por dentro. Um homem quebrado pelo próprio pecado, adultério com Batseba, e depois o impensável, encobrir com sangue, mandando matar Urias. Davi não apenas cometeu um erro, ele construiu uma prisão mental. Por um tempo viveu com o segredo, com a lembrança golpeando a consciência, com aquele "como eu pude" repetindo como um eco. E quando a Bíblia descreve o que acontece quando você se cala, parece que está descrevendo o seu coração quando você engole a dor. O corpo se desgasta, a alma se seca, o peito pesa. Mas Davi fez algo que abriu a porta da restauração. Confessou, trouxe à luz. O Salmo 51 não é poesia bonita, é um grito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aqui está o que sustenta você. Deus não o descartou. Houve consequências sim, mas não houve abandono, não houve cancelamento do chamado. Dessa história quebrada, Deus continuou escrevendo o propósito, e da sua linhagem veio o Messias. Se Deus pôde continuar pintando beleza sobre uma tela manchada, também pode fazer isso com você. Agora, caminhemos até o próximo quadro. Uma mulher sem nome, conhecida apenas por sua vergonha, a samaritana. 5 casamentos desfeitos, uma vida afetiva em pedaços, e vivendo com alguém que não era seu marido. Essa mulher tinha lembranças coladas à alma, conversas que terminaram em rejeição, portas fechadas, olhares que acusavam. Por isso ela ia ao poço ao meio-dia, quando o sol queima e ninguém mais sai, para não encontrar ninguém. É isso que a vergonha faz. Muda seus horários, muda seus caminhos, faz você se esconder. Mas Jesus a esperou ali. E o mais bonito é que não a tratou como um caso perdido. Não a esmagou, não a expôs para humilhá-la. Falou com verdade e ternura e ofereceu água viva. Ela entrou naquela conversa quebrada, com medo, defensiva, e saiu transformada. Correu à sua cidade para dizer: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Percebe? O que antes era motivo de vergonha, agora era testemunho. Não porque o passado fosse bonito, mas porque Jesus entrou no meio daquele passado e tirou o seu poder. Continue comigo. Terceiro quadro. Paulo, antes chamado Saulo. Um homem que perseguiu cristãos, prendeu, destruiu lares e aprovou a morte de Estevão. Se alguém tinha lembranças que o condenavam, era ele. Imagine dormir com essas cenas na mente. Imagine recordar rostos, ouvir choros, saber que foi instrumento de dor. Mas um dia, no caminho para Damasco, uma luz o derrubou. Jesus o confrontou, o quebrou e depois o levantou. Anos mais tarde, ele mesmo pôde dizer que a graça foi mais abundante. Paulo não apagou o que fez, ele menciona, ele lembra, mas isso já não o destrói. Porque o passado, quando passa pelas mãos de Cristo, deixa de ser corrente e se torna evidência de misericórdia. Ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance da graça. E agora, olhe para este versículo como uma peça central pendurada na sala principal da galeria. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs na minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Salmo 40, 1-3. Esse é o caminho. Do poço para a rocha, do lodo para passos firmes, do gemido para um cântico novo. Deus não apenas tira você, Deus firma você. Deus não apenas limpa, Deus endireita seus passos. Deus não apenas consola, Deus dá uma nova voz. E escute isto também. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. O testemunho é uma arma. Porque quando Deus cura uma lembrança, não liberta apenas você, também quebra correntes em outros. O inimigo quer que o seu passado seja um segredo que envergonha. Deus quer que seja um testemunho que fortalece, não para expor você, mas para lembrar que o sangue de Jesus tem a última palavra.
Agora imagine essa galeria como se você estivesse caminhando por dentro dela. Cada quadro tem um antes e um depois. Davi, de esconder para cantar. A samaritana, de se esconder para anunciar. Paulo, de perseguir para edificar. E então, de repente, você vê uma moldura vazia, um espaço reservado, e na placa abaixo está o seu nome, porque a sua história ainda não terminou. O seu depois ainda está sendo pintado. O artista não soltou o pincel. Hoje, mesmo que custe, faça uma declaração de fé em voz firme. Se Deus pôde restaurar Davi, pode restaurar a mim. Se Jesus pôde levantar a samaritana, pode levantar a mim. Se a graça alcançou Paulo, a graça pode alcançar a mim. Minha história não terminou. Meu quadro está sendo pintado. Os testemunhos deles hoje inspiram milhões. É isso que Deus faz. E hoje Deus sussurra a você. Você não é diferente deles. Eu os alcancei. E estou alcançando você. Confie no artista, porque o depois será tão bonito que o antes já não dominará você. Número 14. Viver livre do passado. Talvez você não consiga imaginar como seria a sua vida sem esse peso. Você carregou a dor por tanto tempo que, sem perceber, ela se tornou parte da sua identidade. Você se acostumou a viver com uma parte de si na defensiva, em alerta, como se o passado pudesse atacar a qualquer momento. E quando alguém diz, há liberdade, soa bonito, mas distante. Como uma paisagem à qual outros chegam, mas você não. Mas deixe-me pintar para você um quadro do destino para onde Jesus está conduzindo você. Não é uma fantasia religiosa, é uma possibilidade real. É o tipo de liberdade que não nega o que aconteceu, mas já não permite que isso governe você. É o dia em que a lembrança bate à sua porta e você continua respirando, continua de pé, continua em paz, porque a lembrança já não segura o volante da sua mente. Imagine sua mão tocando uma cicatriz no seu corpo. Houve um tempo em que aquela ferida estava aberta, sangrando, insuportável. Naquela época você mal podia olhar, o simples toque fazia você se encolher, mas hoje você toca e já não dói. A marca ainda está ali, sim, como evidência de que algo aconteceu. Mas a dor foi embora. Já não é uma ferida aberta. É uma cicatriz curada. E isso, exatamente isso, é viver livre do passado. Livre não significa que você já não se lembra. Significa que a lembrança não controla você. Significa que pode olhar para trás sem afundar, que pode mencionar o que viveu sem que o peito se feche como uma mão invisível. Significa que você já não vive reagindo, mas escolhendo. Antes a lembrança era um disparo, agora é uma página. Antes era tormento, agora pode se tornar testemunho. Aqui está um paradoxo que o mundo não entende. O mundo diz, liberdade é esquecer. Mas a verdadeira liberdade é lembrar sem dor, porque aí o milagre se revela. Quando você esquece, perde a lição e às vezes repete o ciclo. Quando você lembra com Cristo, o passado já não é inimigo. É evidência de que Deus sustentou você. Suas cicatrizes se tornam mapas de fidelidade. Aqui eu me quebrei, e aqui o Senhor me levantou. Aqui me feriram, e aqui Jesus me curou. Aqui pensei que era o fim, e aqui Deus começou de novo. E escute isto: o que o inimigo usou para destruir você, Deus usa para o seu ministério. Talvez não um ministério com um microfone, mas um ministério de vida. Um dia, você estará diante de alguém que não consegue dormir porque as lembranças o perseguem, e você poderá dizer com autoridade serena, eu também estive aí. E essa frase, nascida de uma cicatriz curada, se torna ponte. Deus não desperdiça a sua dor, Deus a redime. Por isso Paulo escreveu, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3:13 ao 14. Paulo não falava de amnésia. Ele lembrava do passado, menciona isso com humildade.
mas aprendeu a esquecer no sentido de soltar o controle que o passado tinha sobre o seu presente. Deixou de viver olhando pelo retrovisor. Avançou para a frente. O passado se tornou história, não âncora. E Jesus confirma com uma promessa que não é superficial. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Verdadeiramente livres. Não por um momento, não apenas quando você está distraído, não só em um dia bom. Verdadeiramente livres por dentro. Essa liberdade não nasce da sua força, nasce da presença dele entrando no lugar onde mais doía. Deixe-me descrever como é o seu futuro livre. Um dia você vai acordar e o primeiro pensamento não será aquela lembrança. Um dia vai ouvir uma música, ver um lugar ou escutar um nome e seu corpo não reagirá como se estivesse em guerra. Um dia você contará sua história e enquanto fala, vai se surpreender. Já não dói como antes. Talvez haja um silêncio reverente, talvez uma lágrima suave, mas não aquele desmoronamento, não aquela prisão. Apenas gratidão, porque você sobreviveu. E mais do que isso, porque Jesus esteve com você mesmo quando você não o via. E aqui é onde fazemos o exame do coração como uma prática de liberdade. Quando o seu dia terminar, não se deite sozinho com os seus pensamentos. Deite-se com Jesus. Reviva o dia com Ele. Diga: Senhor, mostra-me onde essa lembrança tentou entrar, onde quis roubar a minha paz. Depois pergunte: onde tu estiveste comigo hoje? Em que momento me sustentaste? Em que instante me deste uma saída? Agradeça por essas pequenas vitórias, porque são sinais de amanhecer. E se você falhou, se caiu no ciclo, não se condene. Entregue novamente. Aqui está outra vez, Senhor. Eu solto de novo. Ensina-me a viver livre. Hoje quero que você visualize essa vida. Feche os olhos por um momento e veja-se caminhando sem esse peso. Veja-se respirando fundo quando a lembrança tocar sua mente. Veja-se escolhendo a paz. Essa visão não é fantasia, é direção. É para onde Deus está conduzindo você. Quando o processo parecer longo, volte a essa imagem e lembre-se: você está avançando. A cicatriz curada já não dói. Ela testemunha. E hoje Deus diz a você: estou levando você a um lugar onde vai lembrar sem ser destruído. Onde o que envergonhava você se tornará evidência da minha graça. Onde o que tentou matar você fará parte de como eu darei vida a outros por meio de você. Continue caminhando. Sua liberdade é real. E agora sim, chegamos ao momento final. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Hoje. O seu novo começo não precisa esperar. Deus está convidando você agora mesmo a dar o primeiro passo em direção a essa liberdade que já pode enxergar. Número 15. O seu novo começo começa hoje. Há um cansaço que não se cura dormindo. É o esgotamento da mente quando a mesma lembrança volta sem permissão. Quando você acorda e o peito se aperta. Quando sente que está avançando e, de repente, o passado puxa você como uma corrente. E então surge aquela pergunta que muitos silenciam: quando vai começar a minha cura? Estou cansado de esperar. Pare um momento e deixe que a palavra pese mais do que as suas sensações. Porque diz: eu te ouvi no tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O céu não fala com você no futuro para distrair. Fala no presente para resgatar. Agora. Hoje. A grande verdade é esta: Jesus pode tocar a sua lembrança e tirar o ferrão da dor. Não para apagar a sua história, mas para curar a sua relação com ela. Não para fingir que nada aconteceu, mas para que o que aconteceu deixe de governar você. Você não foi criado para viver prisioneiro de uma cena antiga. Foi chamado para caminhar com um coração livre. Talvez uma parte de você diga: eu já orei e nada mudou. Ou talvez pense: funciona para outros, mas eu sou um caso perdido. Escute. Fé não é ausência de dúvidas. É uma decisão no meio delas. Deus não pede que você se cure sozinho.
Ele pede que você se aproxime do curador, uma e outra vez, até que a ferida perca o seu domínio. Deus deixa outra verdade para sustentar você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22 ao 23. Isso significa que hoje também há graça para você, mesmo que ontem tenha caído no mesmo pensamento. Você tem esperado se sentir melhor para começar, mas muitas vezes começa para começar a se sentir melhor. Esperou circunstâncias perfeitas, mas Jesus cura enquanto você caminha com Ele. A decisão de hoje protege a paz de amanhã, porque um coração que entrega se torna um lugar onde Deus trabalha. Você não precisa que o dia esteja perfeito para começar. O milagre não começa quando a dor vai embora, mas quando você decide crer em Cristo no meio da dor. O primeiro passo da liberdade é crer que Jesus pode, mesmo que a sua emoção ainda trema e a sua mente ainda duvide. Imagine a sua vida como uma cela feita de culpa, vergonha e lembranças repetidas. Não tem grades visíveis, mas prende do mesmo jeito. E o mais forte dessa imagem é isto: a porta está aberta. Está aberta desde a cruz. Talvez você continue aí dentro porque se acostumou a sobreviver ali ou porque teme que lá fora doa mais. Mas Jesus não chama você para sair sozinho. Ele chama para sair com Ele. Faça simples, faça real. Coloque a mão sobre o seu coração e fale, nem que seja em voz baixa: Senhor Jesus, hoje eu te entrego essa lembrança que me atormenta. Hoje renuncio a que o passado tenha autoridade sobre mim. Hoje creio que o teu poder é maior do que a minha dor. Hoje dou o primeiro passo para fora desta cela. Toma a minha mente, toma o meu coração e transforma esta história. E agora ouça o sussurro da graça de Deus. Filho, filha, eu posso curar o que ninguém viu. Posso restaurar o que envergonha você. Posso tirar o veneno do que persegue você. Agora que você deu o passo, caminhe comigo. Eu vou à sua frente para abrir caminho, ao seu lado para sustentar e atrás de você para fechar a porta do passado. O seu novo começo já começou. Quando a lembrança voltar, não a receba como sentença. Receba como uma oportunidade de reafirmar a sua entrega. Diga: Jesus, aqui está outra vez, eu te entrego de novo. Cada entrega enfraquece o poder da lembrança e um dia você perceberá que ela já não controla você. O primeiro passo é seu, o resto é dele. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia. Não espere se sentir pronto. Levante-se pela fé e caminhe. Jesus já pagou a sua liberdade. Agora, viva-a. Você percorreu um caminho importante nesta mensagem. 15 verdades que têm o poder de transformar para sempre a sua relação com o passado. Antes de terminar, quero que grave 3 coisas no seu coração. Primeira, a dor das suas lembranças é real e Deus não a minimiza. Ele viu tudo e tem poder para curar. Segunda, Jesus pode tocar a sua lembrança específica e tirar o veneno dela. Não para que você esqueça, mas para que possa lembrar sem ser destruído. Terceira, o seu novo começo começa hoje, não amanhã. Não quando você se sentir pronto, agora mesmo. Esta noite, antes de dormir, quero que faça algo simples. Feche os olhos, coloque a mão sobre o peito e diga: Senhor, eu te entrego essa lembrança. Confio que cada vez que a solto, ela perde poder sobre mim. Faça isso quantas vezes precisar. Não é repetição vazia, é entrega progressiva. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também esteja carregando lembranças dolorosas. Talvez haja uma pessoa na sua vida que precisa ouvir que a cura é possível. Seja o mensageiro de esperança para ela. E se ainda não se inscreveu, faça isso para continuar recebendo estas palavras da parte de Deus. Lembre-se desta verdade: Jesus pode tocar a sua lembrança e tirar o ferrão da dor.
Que o Deus de toda consolação cure hoje cada memória que roubou a sua paz. Que onde houve tormento, Jesus coloque a sua presença. Que o que foi ferida se torne testemunho e que a partir de hoje você caminhe na liberdade que Cristo já pagou. Em nome de Jesus. Amém. Até breve.